E aí, pessoal, vamos de pré-jogo do Santos, importante, o Santos tem que vencer nessa rodada que acontecerá amanhã às 19 horas contra o time do Goiás. O Santos vai jogar na Vila Belmiro, o estádio Urbano Caldeira. Agora, que o Santos precisa vencer, é lógico que o Santos precisa vencer, e de qualquer jeito, pessoal, 1-0, 6-0 é vitória. Isso colocará o Santos numa posição de repente mais privilegiada do que está no momento, que está na 7ª colocação. Vai ser fácil, Vargas? Claro que não. O time do Goiás está na frente do Santos nesse momento. O time do Goiás figura a 5ª colocação. É um confronto direto daqueles mais disputados. A gente vai falar as escalações do time do Santos, a possível também escalação do time do Goiás. Tem jogadores lá experientes, jogadores novos, com mix lá com o departamento da base deles. E é interessante porque o técnico que está lá, né, já passou para a equipe do Santos e também provavelmente já deve conhecer como funciona os arredores ali da Vila Belmiro. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Pessoal, importante esse jogo do Santos amanhã, todo mundo está falando a respeito dessa partida, né? É lógico que o Santos precisa vencer de qualquer maneira, isso não é brincadeira não, porque os seus concorrentes diretos estão cada vez mais distantes, e uma vitória simples pode deixar o Santos no G4 de novo, se todos os resultados dos concorrentes diretos, que seria, nesse caso, na frente do Santos, o Goiás, que vai jogar contra o time do Santos, o Sport, que também tem um jogo dificílimo, né? E o próprio Mirassol não conseguir vencer, o Santos tem a possibilidade sim de vencer, se vencer, conseguir entrar e figurar ali no G4 deste Brasileirão novamente. Agora, os números das pontuações estão tão parelhos ali, pessoal, que se o Santos bobear, o Santos vai ficar cada vez mais distante ali dos 4 primeiros colocados, que é o lugar onde o Santos deve estar do começo até o fim do campeonato. O Santos deu uma derrapada aí de 4 rodadas consecutivas com derrotas. Isso colocou o Fábio Carille aí na berlinda. Provavelmente todo mundo está fazendo conteúdos que falam a respeito do Santos já como se ele já fosse se despedir, né? E a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque no futebol tudo pode acontecer. Mas eu vejo, pessoal, que além dele ganhar, não é o suficiente para o torcedor santista mudar de repente de ideia. Eu tenho falado aqui constantemente do profissional Fábio Carille, em que ele é um conservador assim nato a respeito dos seus esquemas táticos, faz uma formação tática assim e não muda. Os seus adversários, se quiserem jogar contra o time do Santos, principalmente o Novo Horizontino, que aprendeu a jogar contra o time do Santos desde o ano passado, venceu o time do Santos nos últimos confrontos que teve, e se alguém conseguir ver o que aconteceu, vai vir na Vila Belmiro e realmente vai jogar numa posição diferente. O time do Goiás, de acordo com a última formação, jogou com 3 zagueiros, pessoal. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, a gente vai falar a escalação do time do Santos, mas é bom a gente sempre frisar. A vitória ameniza a pressão com certeza. Mas no caso do Carille, como havia dito para você, precisa, além de ganhar, pessoal, eu tô vendo assim por fora como torcedor, o Santos precisa convencer. Porque senão fica aquela situação assim, se você pensar pelo lado do Carille. Ele tá vendo evidentemente que tá tendo um monte de conteúdo, a pressão tá muito grande em cima dele, do Galo, e até mesmo do presidente, que todo mundo está pedindo para ele vir ao ar, falar alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo. Mas, no meu ponto de vista, a vitória não é o suficiente para a situação do Fábio Carille. Agora, pensando nele, né, imagine o cara tendo que trabalhar com a pressão que está, né? E aí eu não estou do lado do Carille, eu estou tentando imaginar com a cabeça dele. E à medida que se ele não vencer essa partida, automaticamente já vai se falar em demissão. Eu tenho para mim que eu acho que se partir dele, ele não vai querer sair da equipe do Santos, né? Até porque ele tem um compromisso com o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, pelo seu retrospecto, tem a fama de permanecer com o treinador e fechar com ele até o final.
né? Mas eu não sei se é esse caso não, porque 4 derrotas consecutivas na situação em que o Santos se encontra no momento não é preponderante, né, pessoal? O Santos realmente tem que fazer por merecer, vencer e vencer bem. E não é só vencer, pessoal. Veja bem, vamos aqui colocar um raio-x na situação desses 4 primeiros colocados que estão aí no G4. O time do América Mineiro está com 21 pontos e com 10 jogos, né? O time do Operário, que já jogou nessa rodada e venceu o time do Chapecoense por 1-0, jogando lá em Chapecó. Está na segunda colocação também, com 21 pontos, mas que está com jogo a mais. O time do Avaí, que vem voando, pelo menos nesse início de competição, está com 20 pontos e 10 jogos. Na sequência vem o time do Sport, que está com 18 pontos em 9 jogos, né? Mas o time do Sport está com um jogo a menos, né, do que todos os demais, pessoal. E muito provavelmente lá na frente ele vai se equilibrar com todos, né? O time do Sport tem uma parada difícil contra o time do Ceará, nesta quinta-feira às 21h30, né? O time do Ceará também um postulante a ficar entre os 4 primeiros colocados para subir aí para a primeira divisão no ano que vem. Então, por isso o jogo, além de ser um jogo fora lá em Ceará, vai ser um jogo muito difícil, um clássico lá do futebol nordestino, né, pessoal? São 2 times que o santista realmente tem que ficar muito esperto. Depois, na sequência, tem um time do Goiás que vai jogar contra a equipe do Santos, e o Santos tem que vencer de qualquer maneira, e o Goiás está com 18 pontos. O Mirassol vem na sequência, que é um concorrente direto do time do Santos também, vai pegar o Vila Nova, também jogando lá em Vila Nova. O Vila Nova também está sendo postulante a também pegar uma das vagas para subir aí para a primeira divisão do ano de 2025. E na sequência vem o time do Santos Futebol Clube, que precisa de qualquer maneira dessa vitória. Então, imaginando que o Santos consiga vencer, e a gente torce para que isso aconteça, o time do Goiás. Ah, Vargas, em que situação? O Santos poderá vencer o jogo? Uma vitória simples, que para mim é vitória. Tira um pouco o peso, Fábio Carille vai para outra partida, se ele permanecer, me parece que é só essa a situação para ele ficar na equipe do Santos. Estou vendo bastante gente falando a respeito já, como se fosse o jogo de despedida, e de repente no futebol você sabe como que é, né, pessoal? O Santos vinha de uma situação muito agradável, permanecendo quase que todas as rodadas nas 4 primeiras colocações, e de repente leva 4 sabugadas aí consecutivas, tendo 50% de vitória e 50% de derrota. O Santos não tem nenhum empate. E não podemos pensar nessa possibilidade também. Então, imaginando que o time do Sport não vença, o time do Goiás também, né, não vença contra o time do Santos, e o time do Mirassol tenham resultados negativos, né, imaginando, porque nós sabemos que o futebol funciona de forma diferente, né? E o que a gente tem que pensar? Que se o Santos vencer, o Santos consiga ficar na frente, por exemplo, do Sport, que está na 4ª colocação, porque o Santos sairia de 15 pontos, chegaria ao mesmo número de pontuação, que é 18 do time do Sport, né? Ficaria com o mesmo número de vitórias, e que no próximo critério de desempate, que é o número de saldo de gols, o Santos ficaria numa situação privilegiada. Por quê, Vargas? Porque o saldo de gols do time do Sport é de 4 gols, e o saldo do Santos é 2 gols a mais, de 6 gols, né? Uma diferença de 2 gols a mais. Então a vitória simples já colocaria o time do Santos numa situação privilegiada. Evidentemente que a gente torcendo para que os seus adversários diretos também não consiga performar nesta rodada, né? Que seria aí a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, da categoria da Série B do Brasileirão, pessoal. O Santos tem as suas possíveis escalações, né? Os seus possíveis jogadores que aí poderão entrar. A gente tem novidade de 2 jogadores que estavam como opção no banco de reservas, que entraram na última partida, né? Um, inclusive, o Furk, né, que fez o gol de empate, que foi invalidado pelo VAR, mas que jogará com certeza como titular, assim como o atacante Guilherme. Então, para você que está aqui ligado no meu canal Vargas Santos TV, a possível escalação do time do Santos é o Brazão no gol, Sherman na lateral direito, Gil e Joaquim e Escobar na lateral esquerda. O meio de campo é o Schmidt, é o Pituca ali no meio de campo, junto com
O Juliano, que não tem jogado absolutamente nada, está muito lento, não consegue fazer uma partida decente. Se tivesse outro jogador, eu sei que é difícil, porque o Carille adora ele, mas a gente não pode ficar amarrado com um jogador que não está jogando bem, né, pessoal? Ah, mas não tem jogador lá no banco. Arruma um da base e coloca ali. E aí o sistema de ataque do Santos vai sair ali com o Pedrinho lá na direita, espetado, jogando com Furca ali no meio, no sistema de ataque ali como centroavante, e depois ali na esquerda vai jogar o Guilherme, que já está um pouco melhor fisicamente, e eu espero que o time do Santos realmente vá muito bem. E a possível escalação do time do Goiás, pessoal, eu tentei olhar hoje para você, vi algumas escalações, inclusive baseado no último jogo que o time do Goiás vem. O Goiás tem algumas ausências importantes, né, no seu elenco. Por exemplo, o Regis, né, que sofreu uma lesão de coxa muito grave. Existia a expectativa dele vir para Vila Belmiro, em Santos, mas não viajou. O Galhardo também está de fora. O Messias, que jogou na equipe do Santos, também está de fora. O Ângelo Rodrigues também não vem. E o Sander, né, que sofreu um corte no supercílio, também não veio para Vila Belmiro. Baseado a tudo isso, a possível escalação do time do Goiás é a seguinte: é o Tadeu no gol, que foi pretendido inclusive nesse ano pelo time do Santos. Os caras fizeram o jogo duro e acabou ficando feito um novo contrato. Aí joga com 3 zagueiros, baseado na última escalação do time lá de Goiás. Lucas Ribeiro é o zagueiro pela direita, o David Braz, que já jogou na equipe do Santos, vai ficar ali no meio, e o Edson Felipe, que é também um jogador que joga no meio de campo, que joga ali pela esquerda. Lateral direito, muito bom esse lateral direito, hein, pessoal? Fica de olho, que é o Dieguinho, corre pra caramba, um jogador, assim, altura muito boa para lateral, vai muito na linha de fundo e realmente tem um preparo físico muito invejável, né? O volante é o Marcão, que é um negro barbudão, assim, joga muito bem, também é um xerifão. E tem o Juninho, que é muito rápido, vi ele dando entrevista lá para a TV de Goiás. Realmente o Juninho, assim, um jogador, assim, muito diferenciado. Agora, os principais jogadores do time do Goiás, né, que vem realmente fazendo muito bonito dentro dessa competição, é o Wellington Matheus, que é um jogador muito habilidoso, que joga ali pelo lado direito do time do Goiás. O Paulo Baia, né, que também é um jogador que bate muito forte de fora da área, pessoal. O Santos precisa tomar um cuidado muito grande. Existe a expectativa da entrada desse Herculano. Herculano, que é um centroavante, tipo um pirulitão, mas que também tem muita agilidade ali no sistema de ataque do time do Goiás. É um jogador, assim, semelhante ao Pedro Raul, se eu não me salvo engano. Pedro Raul, que também se falou muito sobre esse jogador na semana passada, a respeito de vir para a equipe do Santos, mas que preferiu jogar, evidentemente, na primeira divisão. Me parece que o caminho dele, o destino dele vai ser o Grêmio, lá de Porto Alegre, né? Com todas essas notícias que a gente fala a respeito do time do Goiás, o Santos precisa vencer, pessoal. E precisa vencer muito bem, né? De preferência agradando o torcedor santista. Mas se tiver que preferir entre vencer e não jogando tão bem, aí o Santos e os torcedores santistas ainda vão repensar se esse é o melhor momento para o Fábio Carille, realmente, se vai realmente colocar de repente uma sobrevida para ele aí até a próxima partida, e que ele consiga realmente fazer uma outra vitória. Pessoal, é pensamento positivo a todo momento para jogar com o Santos Futebol Clube, né? A torcida que estava apoiando de fato e de verdade, como apoiou no ano passado, nesse ano já é um pouco diferente. Tem feito pressão, tem ido lá no CT Rei Pelé, pressionar, e com razão, né, falar com seus líderes, mas o que o torcedor santista está vendo não é muito agradável, e eu me incluo a respeito disso. O Santos tem que melhorar muito, o Santos tem que fazer por merecer, porque não existe nenhuma hipótese em o Santos ficar fora da primeira divisão, e vai conseguir esse ano, né? Porque esse é o pensamento de todo mundo, mas o Santos tem que fazer a sua parte. Meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV.